nascimento de Cristo. Pergunta: como foi que Cristo nasceu do Espírito Santo? Resposta: a respeito dessa questão, teólogos e materialistas estão em desacordo. Os teólogos acreditam ter Cristo nascido do Espírito Santo. Porém, os materialistas acham isso impossível, inadmissível, afirmando que ele tinha, sem dúvida, pai humano. O Alcorão diz: e mandamos a ela nosso Espírito, e ele lhe apareceu em forma de homem perfeito. O que significa haver o Espírito Santo assumido a semelhança da forma humana, tal como uma imagem no espelho, e se dirigido a Maria. Os materialistas têm como imprescindível o casamento, dizendo ser impossível originar-se um corpo vivo de um ser sem vida, e que se macho e fêmea não pode haver fecundação. Acham-na impossível, não somente no caso do homem, mas também no dos animais e das plantas, pois essa união de macho e fêmea existe em todos os seres vivos. Até mesmo o Alcorão alude a essa dualidade de sexos. Glória àquele que criou os pares, as coisas que a terra produz, e as que se produzem por si mesmas, e que nem se conhecem. Isto é, homens, animais e plantas são todos aos pares, e de tudo criamos dois gêneros. Quer isso dizer, criamos todos os seres aos pares. Dizem, pois, que um homem sem pai humano não pode ser imaginado. Replicam os teólogos: isso não é impossível ou irrealizável, apenas não se viu. E há uma diferença grande entre uma coisa impossível e uma desconhecida. Nos tempos antigos, por exemplo, o telégrafo, meio de comunicação entre Oriente e Ocidente, era coisa desconhecida, porém não impossível. Não se conheciam a fotografia e a fonografia. Entretanto, não eram coisas impossíveis. Os materialistas insistem nesse ponto, e os teólogos replicam perguntando: este globo é eterno ou contingente? Respondem então os materialistas que, segundo a ciência, em vista de algumas descobertas importantes, é fato estabelecido ser ele contingente. De início, era um globo flamejante. Pouco a pouco veio a ser temperado. Formou-se-lhe ao redor uma crosta, sob a qual vieram a existir plantas, depois animais e finalmente o homem. Dizem os teólogos: do que vós dizeis, torna-se claro e evidente que a humanidade se encontra no globo terrestre de modo transitório e não eterno. Certamente, então, o primeiro homem não teve pai, nem mãe, desde que o homem é contingente. Não será a criação do homem sem pai nem mãe, ainda que realizada gradativamente, mais difícil do que apenas a de sem um pai? Se admitis a existência do primeiro homem como tendo ocorrido, súbita ou gradativamente, sem pai nem mãe, não resta dúvida que a de um homem sem pai humano é possível e admissível. Não podeis considerá-la impossível. De outro modo, seríeis ilógicos. Se dissermos, por exemplo, que uma vez esta lâmpada foi acesa sem pavio nem óleo, e então dissermos que é impossível acendê-la sem pavio, teremos aqui um contrassenso. Cristo teve mãe. O primeiro homem, segundo a convicção dos materialistas, não teve nem pai nem mãe. Do livro Respostas a Algumas Perguntas, de Abdul-Bahá, número 17.